Olá, tudo bem? Hoje vamos refletir em um texto que está no livro Devocional Diário, Os Pais da Igreja, um texto escrito por Atanásio, que tem como o texto base bíblico Lucas 6:28. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos buscai. E o texto é: siga o líder. Amado, como devemos considerar a compaixão do nosso Salvador? Devemos clamar e louvar a sua bondade, com poder e com trombetas. Não apenas devemos nos parecer com ele, mas também devemos seguir o exemplo de Cristo de conversa celestial. Devemos continuar o que ele começou. No sofrimento não devemos fazer ameaças. Quando somos abusados verbalmente, não devemos responder com repreensão. Em vez disso, devemos abençoar quem nos amaldiçoa e nos comprometermos com Deus em tudo, porque Ele julga retamente. Quem faz isso se ajusta ao Evangelho. Eles terão parte com Cristo. E como imitadores da conversa apostólica, ele o considera digno de louvor. Eles receberão o louvor que Paulo fez aos Coríntios, quando diz: Eu vos louvo porque, em tudo, vos lembrais de mim. Depois disso, devido a algumas pessoas haverem pervertido as palavras de Paulo, segundo a sua própria concupiscência, ele prosseguiu: E rendestes às tradições, assim como vô-las entreguei. É claro que isso significa que não devemos pensar em outras coisas, senão naquelas que o Mestre entregou. Queria voltar a nossa atenção para essa parte do texto. Quando somos abusados verbalmente, não devemos responder com repreensão. Em vez disso, devemos abençoar quem nos amaldiçoa e nos comprometermos com Deus, porque Ele julga retamente. Quando eu leio abusados verbalmente, eu penso em quando somos ofendidos, quando somos oprimidos com palavras, quando há uma discussão, uma briga. E aqui no texto deixa muito claro os ensinamentos de Jesus também sobre a gente não responder isso na mesma moeda, né? Mas indo um pouquinho mais além, eu fico pensando que não é todo momento que somos abusados verbalmente, não é em todo o ambiente que somos. Mas pensando em um contexto familiar, muito do nosso diálogo, ele às vezes não tem um abuso verbal, mas também não tem muita intimidade, não é um relacionamento frutífero. Às vezes, por conta de abusos verbais passados, acaba gerando no ambiente familiar um diálogo só apenas de troca de informações, algo sem intimidade. Então eu queria trazer a nossa reflexão para esse lado. Para fora do ambiente de abuso verbal. Após o abuso verbal que aconteceu no nosso relacionamento familiar, nós realmente de fato perdoamos? Nós realmente de fato não respondemos na mesma moeda e superamos aquilo e voltamos a ter um relacionamento saudável, um relacionamento de intimidade com a nossa esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, ou em um ambiente
de congregação, né, na igreja, depois de uma discussão, depois ali de um desentendimento, depois também que a gente não pagou na mesma moeda, mas a gente realmente, genuinamente superamos isso e voltamos a um relacionamento saudável, Jesus nos convida para isso, para a gente não responder na mesma moeda um abuso verbal, uma opressão, uma ofensa, uma discussão. Mas Ele também nos convida a nós amarmos, a ter diálogos amorosos, que reflete o amor em suas diversas áreas. Né? Nós devemos nos comprometermos com Deus para refletirmos aquilo que Ele nos ensina, porque quando nós às vezes murmuramos a Deus, quando nós questionamos a Deus, quando nós pecamos contra Deus, quando nós ofendemos aos outros e às vezes ofendemos até o próprio Deus, Ele nos perdoa e Ele volta a ter um relacionamento, a ter um diálogo em amor com a gente. Então Ele mesmo dá o exemplo de que supera o abuso verbal. Essa é a reflexão que eu queria trazer essa manhã hoje, para que possamos levar para a nossa vida a superação do abuso verbal. Não apenas parar em não responder ao abuso verbal, mas nós superarmos o abuso verbal e voltar e tratar em amor aquelas pessoas que nos ofenderam, que nos magoaram. Devemos superar. Enfim, agora eu também gostaria de ler o texto de Salmos 139. Deus onisciente e onipotente. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observa o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já o conheces todas. Tu me cercas por todos os lados, e põe as tuas mãos sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso, demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão deitará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e as luzes são as mesmas coisas. Pois tu me formaste no interior. Tu me tecestes no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido. Como nas profundezas da terra, os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles
ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos. Afaste-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti. E como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiem, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti. Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por ministrar em nosso coração esses conselhos, Pai, por nos lembrar que devemos superar, Pai amado, aquilo que um dia nos feriu. Que a gente supere, Pai, as dores. Em nome de Jesus, Pai, eu oro te pedindo. Amém.